Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal da Acessos. Este é o Acessos Podcast. Eu sou o jornalista Antônio José e hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui no nosso podcast o maior atleta paralímpico do Brasil, de toda a história, o Daniel Dias. Ele já ganhou 27 medalhas em Paralimpíadas, 33 em Parapan e 40 em Mundiais. Olá, Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, André? Uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder ter a oportunidade da gente conversar um pouco, falar um pouco da minha história, um pouco da minha vida e de estar aí, né? Num podcast como o de vocês. Maravilha, Daniel. Bom demais. Nós é que agradecemos. Daniel, você nasceu em Campinas, São Paulo, depois mudou para Minas Gerais, foi com sua família morar em Camanducaia. Queria que você falasse um pouquinho para nós aí do começo aí da sua vida, por que é que vocês mudaram para Camanducaia, um pouquinho como é que foi sua infância, esses desafios enfrentados aí no início da sua vida. Sim, realmente a gente teve alguns desafios, né, na minha vida, mas na verdade, quando eu digo meus pais eles já moravam em Camanducaia, eu nasci em Campinas, então eu realmente nasci em Campinas, mas a gente já vivia em Camanducaia, então quando a gente volta do hospital, né, fiquei um tempo na incubadora, porque eu nasci prematuro, Tá. e aí foi um desafio muito grande para os meus pais, Uhum. E aí é onde a gente retorna para Camanducaia e tem todos os desafios de você realmente ser uma criança com deficiência. Então eu fico assim feliz de poder falar disso, porque são desafios que a gente enfrenta na vida. Eu ainda digo que nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Verdade. Mas acontece na vida, né? Acontece na vida das pessoas. Eu até digo que eles foram escolhidos para ter um filho com deficiência. E de todos esses desafios, eu vejo a grande sabedoria que meus pais tiveram, né, na educação, na condução, porque nós estamos falando também, Antônio, há 33 anos atrás, né? As informações não eram como são hoje, mas que realmente a gente sim enfrentou o preconceito, a gente teve os momentos de grande dificuldade, mas acima de tudo, a gente conseguiu superar tudo isso como família, por isso que eu digo que o apoio familiar ele é fundamental na vida, né, das pessoas e para mim foi fundamental ter os pais, mas eu também digo que na infância eu não conhecia o esporte paralímpico, eu não conhecia o esporte adaptado, eu não sabia que existia, vamos dizer assim, esse universo paralímpico de competições, mas eu sempre gostei de esporte. E esse universo, Daniel, ele fez toda uma transformação na sua vida. Mas eu queria, Daniel, ainda voltar aqui um pouquinho e perguntar a você o seguinte: na sua infância, né, você que já nasceu com deformidade nos braços, em uma das pernas, como é que foi, por exemplo, essa adaptação no início para o uso de prótese? Como é que foi sua socialização na escola, principalmente ali no ensino fundamental? Você era o primeiro da turma, não era? Você tinha uma participação ativa, não tinha? Como é que se deu todo esse processo de inclusão na sua vida ainda na primeira infância? Isso é ótimo, importante falar. A questão da prótese, de realmente me adaptar com isso, por eu ter uma formação congênita, né, então dos membros superiores e da perna direita, eu precisei usar uma prótese, uso até hoje, né, essa prótese para poder caminhar. Eu comecei a usar a prótese com 3 anos de idade, é quando eu começo a ter esse desafio. E aí, logo depois, né, com 5 anos já começa a escola e começa todos os desafios. E para mim ali foi fundamental. Eu não digo que eu era o melhor da sala, ou o aluno que sempre estava ali em primeiro, vamos lá. Eu sempre busquei fazer as coisas com excelência. Então, eu sempre busquei isso porque eu entendia que fazendo as coisas com excelência era uma grande oportunidade para eu mostrar para mim, primeiramente, que eu era capaz de realizar as coisas
Então, que seja uma coisa simples, o aprender a escrever, do aprender o dia a dia e o cotidiano da escola. E eu sempre busquei fazer isso com muita excelência, para que eu pudesse realmente, volto a falar, mostrar do que eu era capaz para mim mesmo. Eu acho que, acima de tudo, o preconceito ele não pode existir dentro de nós. Eu não posso me achar inferior a nenhum colega que está, mesmo porque eu entendo que a deficiência ela não nos define. A deficiência ela é apenas uma característica, e quando eu digo isso, quando eu for me apresentar, eu posso falar, eu sou Daniel Dias, eu tenho uma formação congênita, eu não estou me definindo, mas eu estou me apresentando para que as pessoas possam me conhecer. E esse era o grande desafio, né, de entender justamente tudo isso no momento que o preconceito sabe entender que eu poderia realizar meus sonhos e os meus objetivos se eu sempre acreditasse no meu potencial. Eu digo que limite na nossa vida a gente não deve colocar limite de realização e capacitação, porque nós somos capazes de realizar grandes feitos, grandes objetivos e realizar tudo que almejamos quando a gente não coloca limite. Claro, superando os obstáculos, com todas as dificuldades que a vida nos impõe. E dessa maneira eu fui entendendo, fui vivendo ali a primeira infância, fui aprendendo com os desafios, e o esporte ele sempre foi muito importante na minha vida. Não estou falando agora nem do esporte paralímpico, mas da educação física na escola. E isso foi muito importante porque eu pude vencer a barreira do preconceito ali, eu pude realmente vencer essa barreira do preconceito e, ao mesmo tempo, trabalhar muito a inclusão. Ô, Daniel, como é que foi? Escola, eu fui me incluindo com os meus colegas. Sim, eu queria justamente que você detalhasse isso para nós. Como é que foi essa sua participação na educação física? Né? Uma criança com a prótese, eu imagino que ela não consegue correr talvez com a mesma desenvoltura das demais e etc. E as crianças, ao mesmo tempo que elas não reparam muito nisso, elas são bastante inclusivas, mas também, às vezes, elas cometem bullying terríveis, né? Então, assim, fazem brincadeira chata, põem apelidos, né? Como é que foi esse momento aí da educação física? Eu acho que tem esses dois pontos da criança, né? A criança, ela faz um bullying pesado mesmo, mas também a criança, ela é muito inclusiva nos extremos ali, e que aconteceu comigo, foi muito natural isso, é claro que é um processo na vida, mas realmente, quando eu digo da ferramenta esporte, quando eu digo educação física, ali foi muito importante para mim, porque o primeiro ponto é que eu tinha um atestado que eu não era obrigado a estar fazendo educação física. Fazer educação física, eu poderia fazer essa escolha de não fazer educação física, mas eu não quis. Eu falei, não, eu quero jogar, eu vou fazer. E aquilo foi muito importante para mim, porque foi um desafio muito grande de realmente você ir e como você falou, da gente por eu usar uma prótese, era o desafio de será que... Então, eu imagino muitas perguntas, até mesmo as crianças ali fazendo naquele momento, e quando me viram jogar, compreenderam que eu não era um perna de pau, né? Literalmente. Eu sabia jogar, eu conseguia jogar, conseguia me virar, e ali foi uma grande... aquele obstáculo, superar o preconceito, porque por muitas vezes as pessoas deduzem. Então, por a gente olhar às vezes e ver uma pessoa, vamos usar esse exemplo, né? Ver uma pessoa com deficiência, pode se imaginar que ela não vai conseguir fazer algo, ou a gente só está deduzindo, mas quando você vê, você foi lá e fez. Então Daniel, assim, Daniel, podemos fazer algo, eu ia lá e fazia. Podemos dizer que antes das piscinas, o Daniel Dias, antes de conhecer a natação, ele já era um cara do esporte. Embora tivesse uma prótese, não era um perna de pau. Era bom de bola, é isso? Bom de bola não vou dizer, né? Vou dizer assim, meus pais achavam que eu jogava bem, então já fica a resposta. Mas é isso mesmo, né? Assim, ligado ao esporte, eu gostava muito do esporte. E eu cheguei a disputar campeonatos na escola, na cidade, de futebol, de basquete. Eu cheguei a experimentar algumas modalidades,
Mas eu não conhecia, volto a falar, o esporte paralímpico, eu não Uhum. conhecia a natação. Eu sabia nadar na questão de não me Sim, sim. os 4 estilos da natação, eu não Aham, sabia. aham. Mas eu sempre estava nessa, eu sempre estava através do esporte. Então, eu chegava da escola, eu brincava de futebol na rua. Eu diria o seguinte: a minha infância foi como de qualquer outra criança. Aham. Ô, Que Daniel, eu queria que hoje eu tento você. até resgatar isso para os meus filhos, né? Sim, sim. Tá. Ô, Daniel, eu queria saber de você o seguinte: é que nós estamos com um delay aqui horrível. O pessoal aqui da produção depois vai editar um pouco aqui a nossa conversa, porque o delay está muito grande. Mas enfim, Daniel, eu queria agora que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Você está lá na escola, você joga futebol, você já é um cara que vai ficando Uhum. ali bastante incluído nas atividades. Aí, quando é em 2004, Sim. você assiste, acredito que pela TV, os feitos do Clodoaldo Silva, o Tubarão das Piscinas. O cara que até aquele momento era ali o brasileiro que mais tinha ganhado ou que estava ganhando medalhas naquele momento, e isso nas Paralimpíadas de 2004 em Atenas. Como é que foi esse seu encontro com as atividades paralímpicas a partir desse conhecimento do Clodoaldo? Disse, se ele pode, eu também posso, é isso? Eu sei que 4 anos depois eu estava em Pequim, eu estava na Foi mais ou menos delegação, isso, né? e aí você já estourou em Pequim, ganhando ali uma. Eu não sei exatamente quantas, eu não lembro aqui de memória, mas certamente mais de 5 medalhas em Pequim você já ganhou em 2008. Como é que foi esse processo? Foi isso mesmo, né? Eu pude assistir o contato, ou pelo menos eu pude conhecer o esporte adaptado, saber que existe o esporte adaptado, porque eu volto a falar, a gente falou da infância, eu fazia esporte, mas eu não sabia que existia o esporte pro deficiente, né? Eu não sabia que tinha essa questão de Jogos Paralímpicos, Parapan-Americanos, Campeonatos Mundiais. Sinceramente, eu não sabia que existia isso. E aí, quando eu conheço e pude assistir o Clodoaldo brasileiro, eu pude assistir e que ele conquistou medalhas para o país em Atenas. Ali eu falei, poxa, existe esporte para o deficiente. Um dia eu quero praticar. Então foi mais ou menos isso, né? Se ele pode, eu também posso. Quero fazer isso. Mas Aham. eu não tinha ideia ainda, sinceramente, de ser um nadador. Quando eu conheço ali o esporte, eu falei, olha, eu quero praticar o esporte, eu quero conhecer e saber se vai ser possível eu um dia ser um atleta. E é onde eu fui para uma associação em São Paulo, conhecer o esporte paralímpico, me foi apresentado, e aí é onde me foi apresentada a natação, eu aprendi. Início de 2005 é onde eu começo a treinar, começo a me dedicar, e aí eu falo, não, é isso que eu quero, eu vou um dia representar o país numa competição internacional. E aí é como você falou, já chegou 4 anos depois, eu já estava na minha primeira Paralimpíada, representando o país, conquistei 9 medalhas lá, 4 ouros, 4 pratas e um bronze, e foi sensacional para mim, né? Porque assisti Atenas, 4 anos depois eu estava representando o país e conquistei 9 medalhas, saí dali como o maior medalhista daqueles Jogos. E pude ainda ganhar medalha nadando no revezamento com o Clodoaldo, que foi o cara que eu vi pela TV, tive o privilégio de conhecê-lo antes de Pequim, tive o privilégio de nadar todos esses anos com ele e ainda hoje poder chamá-lo de amigo. Então, eu falo assim para o Clodoaldo que ele é um grande culpado, mas eu não conheceria o esporte, não conhecia o esporte adaptado e não teria todas essas conquistas. Né? Então, ele tem essa culpa aí que ele vai carregar para a vida. Maravilha. Ô, Daniel, você tinha essa ideia que começando a nadar ou a treinar profissionalmente em 2005,
que já em 2008 você traria medalhas para o Brasil? Porque foi uma coisa muito rápida, né? Então, assim, você sai de um... Você não era nem um atleta amador, você era um cara que apenas sabia nadar. E eu imagino que nadar dessa maneira mais simples, né, possível. E aí, já com 4 anos depois, você tinha expectativa, eu vou lá e vou trazer um montão de medalhas? Não, é bem isso, né? Eu não era nem amador, isso é verdade. Eu gostava de uma pessoa que gostava de esporte. Então, não quer dizer que eu já praticava e depois eu só me profissionalizei, né? Não é isso. Então, quando 2004, final de 2004, eu aprendo a nadar, e aí 2005 é onde eu começo a treinar e me dedicar ao esporte. Se você pega aquele garoto lá de 16 anos, eu tinha 16 anos quando eu comecei, sendo bem sincero, então, você escreve uma carta ou escreve aí o que você pretende conquistar durante sua vida. Eu jamais imaginaria conquistar tudo que eu conquistei, realizar tudo que realizei, e depois eu já estaria numa Paralimpíada, ou até mesmo começo a treinar em 2005, 2006 eu já vou para o meu primeiro campeonato mundial, 2007 meu primeiro Jogos Pan-Americanos. Então eu jamais imaginava que seria tão rápido, e como foi, como aconteceu, porque depois não parou mais, né? Então vai para os primeiros Jogos e depois já tem campeonato mundial de novo, e as conquistas só foram hoje para trás, e se fosse para escrever uma carta não seria perfeito como foi. Maravilha. Daniel, ainda queria saber de você o seguinte, aqui nesse nosso bate-papo, né, conversando aqui com o Daniel Dias, cara que foi aí, né, um grande campeão, o cara que mais ganhou medalhas paralímpicas no Brasil, né? Então, eu queria saber o seguinte, Daniel, você acredita que na sua vida aconteceu, presta atenção, superação, transpiração, ou que você é uma inspiração para as pessoas? Você acha que o fato de ir lá ganhar muita medalha é uma superação pessoal, né? Que isso é uma transpiração, que você é um cara que ralou muito para isso, né? Que isso não veio assim por acaso, e que se você hoje é uma inspiração, que podemos ter outros Daniéis. Fala aí para nós. As 3 coisas em uma, vamos dizer assim, é tudo junto e misturado. Eu me superei, que eu também não conquistei nada fácil, então acho que isso é muito importante falar, mas que também hoje, graças a Deus, eu sou uma inspiração, assim como o Clodoaldo foi uma inspiração para mim, pude começar olhando o Clodoaldo. Hoje muitas crianças me mandam mensagem no esporte por causa de você, e hoje eu estou aqui, né? Então Tóquio foi muito isso para mim, já sabendo que ia aposentar, muitos atletas novos vieram até mim e falaram: olha, eu te vi nadando em Londres, eu te vi nadando na Rio 2016, e hoje eu estou aqui junto com você, né? Você mostra a continuidade na história, né, do esporte paralímpico, vamos dizer. Então, assim como eu vi o Clodoaldo, eu acabei me tornando uma inspiração para muitas pessoas. Mas também me superei, e através da superação foi justamente de muito trabalho, de muito treino, de muita dedicação, de muita perseverança, de acreditar que eu poderia conquistar. É uma soma que você acaba, no fundo, virando uma inspiração. E eu digo que nós conquistamos um grande legado a partir da Paralimpíada de 2016 em casa, que foi sensacional, que foi incrível, que é realmente você ser uma inspiração, e aí é onde eu digo um grande legado, que é o legado intangível que a gente alcança, é de uma pessoa com deficiência, inspiração para pessoas sem deficiência. E foi através do esporte, através da ferramenta esporte, onde a gente pôde construir isso, e as pessoas, principalmente as crianças, a gente está quebrando a barreira do preconceito, a gente está realmente, a criança ela está olhando muito além da deficiência, então ela está olhando, sim, o grande atleta que e aí se torna uma inspiração para ela. Maravilha. Daniel, eu te perguntei te fiz essa provocação pelo seguinte, muitas pessoas imaginam
existem várias místicas sobre as pessoas com deficiência, né? Então, assim, não, você é uma pessoa com deficiência, basta ir ali nadar que você se torna um Daniel Dias. Não, você é deficiente visual, basta você entrar em quadra e jogar ali o futebol de 5, você pode ser um Ricardinho, de repente, né, que é um grande atleta do futebol de 5. E não basta ser pessoa com deficiência, é necessário também, como tudo na vida, muita dedicação, muito foco e muito trabalho. É isso mesmo? Exatamente, é um ótimo resumo do que é a vida. Porque eu concordo plenamente, né? Não basta você... E eu falo muito isso até mesmo para muitas crianças com deficiência. Para mim, e ver todas essas conquistas, mas o dia a dia, o que eu fiz, o tanto que eu treinei, o tanto que eu me dediquei, inclusive o tanto que eu abdiquei de muitas coisas para que eu pudesse realizar e concretizar tudo isso. E, acima de tudo, foi o que eu sonhei para mim. Então, cada um tem o seu sonho, cada um tem os seus... Não é por acaso. Eu ainda falo que não tinha nenhum pozinho mágico que eu colocava na minha água e me fazia nadar rápido. Não tem segredo. É dedicação, é perseverança. E não necessariamente também todo mundo que tem uma deficiência quer ser atleta. Eu só acredito no seguinte, que o que você sonhar, você pode concretizar. Exatamente. Então, Daniel, nós deficientes, sim, temos a superação, mas nós podemos mostrar do que o ser humano é capaz. Eu acho que é isso que é muito importante e é nesse ponto que a gente se torna uma inspiração. Maravilha. Daniel, é o seguinte, nós vamos parar aqui um minutinho, só para a gente tomar aqui uma água, não é? Vamos ter um intervalo rapidinho do podcast e voltamos em 1 minuto, pode ser? Opa, vamos lá. Voltamos rapidinho. Fica aí, né, que a gente volta já já. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos então, estamos aqui com Daniel Dias, conversando conosco aqui no Acessos Podcast. Arrumando aqui a cadeira. Muito bem. Daniel, você falou no bloco anterior que para conseguir alcançar todas essas vitórias, essas medalhas, foi necessário abdicar de muitas coisas, né? Eu te pergunto, como é que você conciliou, né, a sua vida esportiva para desportiva, você ali com 16 anos, e os estudos, e a escola, né, conseguiu concluir os estudos, está estudando agora? Conte aí para nós um pouquinho. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que realmente o atleta ele tem que ter essa consciência. Eu concluí os estudos, sim. O que eu demorei mais, mas aí foi por uma opção minha, escolha, foi estar cursando um curso superior. Eu estava tentando descobrir, eu cheguei a cursar educação física, mas aí foi algo que no meio do curso, eu acabei entendendo que não era o que eu queria seguir, o que eu queria para a minha vida. Mas eu acho que é super possível, tá? O atleta ele conciliar estudo, vida de atleta, vida familiar. É importante o atleta saber ter esse equilíbrio e estudar, sim, se preparar. E aí foi onde eu consegui também concluir o curso superior de marketing, e acabei fazendo 2 pós-graduações durante
a minha vida de atleta, e agora eu continuo estudando, continuo minha questão esportiva, já pensando na minha vida hoje, cuidando à frente, né, vamos dizer assim, à frente do Instituto Daniel Dias, é algo que eu vou me dedicar agora muito mais e vou continuar trabalhando no esporte paralímpico, trabalhando no movimento, também, quem sabe, no futuro próximo, tá também no alto rendimento através do Instituto Daniel Dias. Maravilha. Daniel, fale um pouquinho para nós do Instituto Daniel Dias. O que é que vocês desenvolvem? Tem um trabalho com crianças? Como é que você tem tocado o Instituto e as ações do Instituto? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar do Instituto. É algo que a gente acredita. E o Instituto, ele trabalha justamente tudo que a gente conversou aqui no início, da ferramenta esporte. O Instituto trabalha a ferramenta esporte para que a gente possa trabalhar a inclusão através dela. E hoje a gente trabalha com crianças com e sem deficiência, aqui na cidade de Atibaia. É claro que a gente não poderia ser diferente. Estamos trabalhando com a natação, mas a gente não vai ficar somente na natação. A gente quer pelo menos 6 modalidades. Então a gente possivelmente vai estar aí abrindo esse leque no próximo ano já. Então a gente quer trazer mais esporte, trazer mais crianças, ajudar mais crianças, ser uma ponte. O objetivo do Instituto é tanto crianças com deficiência, crianças sem deficiência, no estado de vulnerabilidade, a gente possa dar uma oportunidade para que elas possam vencer na vida, superar na vida e fazer as melhores escolhas através dos valores que o esporte nos ensina. Maravilha, bom demais, Daniel. O Instituto é, de fato, um caminho para que você possa continuar plantando aí as sementes do paradesporto, né, e que venham aí outros atletas de alto rendimento, como o Daniel Dias e tantos outros, porque, de fato, o paradesporto muda a vida das pessoas. É isso que a gente tem visto e isso ficou bem claro aí no seu depoimento. Mas, Daniel, apareceu também nessa sua trajetória toda uma pessoa que acredito que é muito importante para você, não é? Porque lá em 2012, né, você já contrai núpcias, já vira aí o senhor Daniel, né, quando você casa com a Raquel Andrade. Como é que foi aí esse conhecimento? Foi também aos 16 anos? Foi quando você passou a entrar, digamos assim, para o mundo do paradesportismo? Como é que foi isso? Ou foi lá na igreja ainda, ali nas salas de aula ali da escola dominical? Conta para nós aí essa história. Não é agora? Na verdade, foi um passo importante na vida também, que, claro, nós casamos em 2012, e hoje nós temos aí uma família muito linda, e sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da Raquel, e dos 3 filhos que temos, essas bênçãos na nossa vida. A gente se conheceu em 2007, foi quando a gente se conheceu, construção de uma grande amizade, de um relacionamento, e que levou aí até 2012 para que a gente pudesse estar tomando a decisão de casar, e uma das maiores conquistas da minha vida é o ter casado com a Raquel e depois ver esses 3 e a Radassa. Então, tudo que a gente construiu junto, como foi muito importante toda essa decisão. Eu sou um cara muito família, e sempre quis constituir uma família, formar uma família, e quando eu conheci a Raquel, tive a certeza ali, a convicção de que seria com ela, e que realmente a gente se conheceu na igreja. A gente acabou tocando junto na igreja e ali, como eu falei, né, teve toda essa construção de uma amizade, de um relacionamento, para que a gente pudesse casar em 2012. Tanto é que hoje a música é muito presente na nossa vida. O nosso filho Asaf é justamente por causa disso, porque Asaf foi o levita do rei Davi na Bíblia, então, músico, né? E a gente sempre gostou muito da música pelo que ela representa na nossa vida. E hoje nossos filhos já fazem aula de bateria e violão. E eu quero voltar a fazer aula de bateria. Eles nunca me viram tocando bateria ainda, então vai ser uma oportunidade para estar mostrando isso para eles. Exatamente. O Daniel, ele não foi só atleta de futebol,
mas também foi baterista lá na igreja, acredito, né? E aí tivemos aqui um corte aqui do áudio, né? E do vídeo aqui, que a internet está bastante inconstante, mas o Daniel, ele tem 3 filhos, né? O Azaf, que é o mais velho, o Danielzinho e a Radassa, que acredito que essa é a caçulinha do papai. É isso, Daniel? Essa é a caçulinha do papai mesmo, é isso mesmo, é o Azaf, que fez 8 anos, o Daniel de 6 e a Radassa de 3 aninhos. Ô Daniel, e como é que é o convívio com as crianças, né? Isso é muito legal. Como é que eles te veem assim de prótese, com os braços e as mãos diferentes, né? Eles perguntam alguma coisa, e já é uma coisa muito natural. Como é que é o convívio aí com as crianças, com os seus filhos? Olha, é um barato, como diz, né? Muito os filhos fazem. Então, assim, claro que no início, quando eles já estão se conhecendo também, né? Claro, hoje o Azaf mais velho já compreende melhor, mas quando eles estão entendendo, né, que eles têm, vamos dizer assim, os 5 dedinhos e o papai tem um dedo, e aí, claro, começa as perguntas, a diferença, só que por conviver é onde eu falo que nós só vamos vencer a barreira do preconceito quando a gente passar a dar o conhecimento. O que eu quero dizer isso? Que as pessoas passem a conhecer como tratar uma pessoa com deficiência, passar a conhecer sobre as deficiências, viverem por entenderem. Hoje, para eles, é muito natural o papai não ter uma mão e eles terem uma mãozinha. Mas que é muito divertido, né? Então, às vezes minha filha vai, ela, a mais novinha, né, me dá a mão e segura no meu dedo, e para ela aquilo é muito natural, ela está segurando a mão do papai. Então, eu acho que meus filhos têm muito a contribuir, conviver com uma pessoa com deficiência, eles acabam não vendo a diferença, e sim entendendo que somos iguais nas nossas diferenças. É justamente isso que eu passo para os meus filhos. Maravilha, Daniel, isso é bom demais. E é o que você fala, as pessoas só conseguem vencer a barreira do preconceito quando elas passam a conviver diretamente com as pessoas com deficiência e conhecer as suas potencialidades e também as suas fragilidades, porque antes de ter uma deficiência, nós somos pessoas, e sendo pessoas, nós somos iguais a todas as pessoas com potencialidades e com fragilidades, não é isso? Exatamente, é isso. Parabéns pela definição. Muito bem. Daniel, eu queria agora conversar com você um pouquinho aqui no seguinte. Olha, você chega lá em 2008, já ganha 9 medalhas. Em 2012, o sucesso se repete. 2016, no Brasil, foi muito legal também. Aí, um grande sucesso. Aí você está aí já com 3 Paralimpíadas. Em 2021, que são as Paralimpíadas de 2020, você fica em 4º lugar e você encerra a carreira. Então, eu queria perguntar o seguinte, por que é que em 2020, o 2021, os resultados já não se repetem como vinha acontecendo? O que é que houve aí nessa quebra de resultados? Tem a ver com as reclassificações que sempre se faz nas modalidades? Ou é porque você já estava pensando em encerrar e já não estava tão focado? Você podia trazer isso para nós? O maior prazer falar sobre isso. É claro que uma decisão de você... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a verdade é isso, de se aposentar. Eu não gosto porque parece que a gente está velho, né? Mas, e parece que parou tudo, né? E não é isso. Exato, é isso mesmo. Mas não é isso, né? Foi uma decisão que eu tive de me retirar do esporte. Então foi uma decisão difícil, mas que me manteve focado. Eu estou falando isso porque, infelizmente, aconteceu a questão da reclassificação, e é triste, né, a gente falar sobre isso e ter que falar, mas é preciso também. Então, aqui não entra uma desculpa, mas foi de fato o que aconteceu na natação paralímpica, especificamente. Então, lá em 2018 é onde começa a acontecer uma reclassificação na natação paralímpica, passa aí a reclassificar todos os atletas, muda-se o que era o sistema.
a gente sempre, deixando um ponto importante, a gente sempre foi a favor da melhoria, de mudanças que venham a agregar e somar, porque a gente também entende que a natação, na sua classificação funcional, ela precisava evoluir em alguns pontos, mas infelizmente essa mudança que aconteceu nas regras, ela não veio para somar, não veio para agregar, ela ficou muito subjetiva, ela ficou complexa, ficou confusa. Hoje, se você pedir, pô, Daniel, explica para mim como que é a classificação, não consegui te explicar, porque até nós mesmo que fizemos parte, ou quem faz parte ainda, fica bem difícil de conseguir explicar. Então, acontece essa mudança. Muitos atletas que eram de uma categoria acima começaram a nadar na categoria S5, que é a que eu sempre fiz. E aí, esses atletas que já tinham sido campeões nos Jogos de 2016, na classe acima, passam também a integrar a classe S5, onde muitos, não só eu, mas muitos foram prejudicados por essa mudança e que eram medalhistas e acabaram não se tornando medalhista. Mas eu ainda consegui conquistar 3 medalhas, eu ainda digo que foi uma para cada filho, não tinha um jeito melhor de encerrar a carreira, que foi sempre o que eu quis, o que eu busquei. Eu nunca quis parar e não fazendo os meus melhores tempos, então é onde eu consigo igualar ali as minhas melhores marcas e saio dos jogos satisfeito, muito em paz, com o dever cumprido. Poderia ter sido melhor em conquista, sem dúvida, se tivesse sido outros jogos, com outras cores de medalha, inclusive, mas aconteceu tudo isso, não lamento, porque eu fiz o meu papel, fiz a minha parte. Hoje eu faço parte do Conselho Internacional de Atletas, onde eu entendi que a gente precisa brigar por isso, e nada melhor do que os atletas serem ouvidos. Então, os atletas me deram a oportunidade de hoje ser um porta-voz deles, para que a gente possa ter, sim, essa mudança, deixando claro novamente, a gente acredita que ela precisa mudar, mas não da maneira que foi. As coisas evoluíram tanto que na classificação da natação não pode ser subjetivo, não pode ser confuso, não pode ser como está. A grande verdade é que a gente tem grandes sugestões e esperamos que nós, atletas, possamos ser ouvidos, possamos fazer parte desse processo, porque nós fazemos parte, e isso só acontece porque os atletas estão lá. O dia que o atleta entender isso, ele vai ser ouvido. Daniel, nós estamos falando para diversas pessoas que não sabem assim o que é que significa estas classificações. Então eu vou tentar explicar aqui de um modo assim mais simples e aí você me ajuda. Nas Paralimpíadas, as categorias elas se dão de acordo com o tipo da deficiência da pessoa. Então, eu diria o seguinte, Daniel, você me ajuda. No caso aqui do Daniel, que eles têm, ele usa uma prótese na perna direita e ele tem deformidade nos braços. Então, o adequado seria o Daniel competir com atletas que têm as mesmas limitações, vou colocar essas limitações aqui dentro de uma aspa bem grande, né, que os demais. Seria mais ou menos atletas iguais, competindo ali na mesma classificação, na S5. E aí, o que a gente tem percebido é que atletas com mais mobilidade passaram a competir nesta classificação, ou nesse índice, de que pessoas que têm uma mobilidade menor. É isso, Daniel? A grosso modo é isso? Isso, acho que uma maneira simples e a grosso modo é exatamente isso. Deixando claro que todos os atletas paralímpicos eles precisam passar por essa classificação, qualquer modalidade, não é só na natação, mas é justamente isso, né? Para que realmente quem não pôde acompanhar ainda, mas também até mesmo quem já acompanhou o esporte paralímpico, vai entendendo assim, né? Não necessariamente eu competia com pessoas que têm a mesma deficiência que a minha, mas as limitações, vamos usar essa palavra, elas são muito próximas do que essa mudança, como foi explicado por você. E aí, essas, digamos assim, as reclassificações,
né, elas têm prejudicado a muitas pessoas, né? O Daniel colocou aqui bem claramente, né, que este foi um dos motivos que ele disse assim, ó, acho que já é hora de parar, porque eles vão mudando aí esses índices. O Clodoaldo também, já vi entrevista com o Clodoaldo, que ele também reclama. O André Brasil, que inclusive ele surge ali em 2008, junto com você, né, Daniel? Ele também ficou, digamos o seguinte, excluído de participar por conta dessas questões de classificação. Então, isso tem trazido grandes prejuízos aos paratletas brasileiros, é isso? Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, assim, aconteceu com o Clodoaldo, aconteceu com o André Brasil, aconteceu comigo. Do André ainda foi muito pior, né? O André não pôde estar conosco em Tóquio, né? Por mais que ele tenha deficiência. Então, não faz sentido nenhum, por isso que eu falei da confusão hoje que está essa classificação, e muitos atletas brasileiros foram prejudicados, atletas mundiais também. Claro que nós estamos falando do Brasil aqui, mas atletas que eu pude conversar em Tóquio, e assim como a minha decisão de aposentar, também estavam tomando, porque entendiam que, ao invés da natação paralímpica mundial, ela está evoluindo, ela estava regredindo e aí perdendo a sua credibilidade. Daniel, e agora? Como é que você tem trabalhado? Você está à frente do Instituto, o Instituto, até que eu sei, é uma instituição de cunho social, né? Você tem feito palestras, você tem dado aula. Como é que você tem feito para ganhar agora o pão de cada dia? Porque eu imagino que ex-atleta não tem mais bolsa, tem? Continua com os patrocínios? Como é que você tem se virado? Conte aí para nós. Só carregando a bolsa delas, né? Mas não tem mais mesmo. Agora, a vida é outra, né? Na verdade, já foi algo que eu planejei, né? Parar e tudo, para que realmente pudesse fazer outras coisas. O Instituto, sim, como eu falei, na Ferramenta Esporte, nesse trabalho, mas não é aonde vem o ganha-pão do Daniel. Então, hoje, sim, me dedico às palestras, e tenho outros projetos para acontecer, e também patrocinadores que estavam comigo, que vão estar continuando. Então, o Mackenzie, Adidas, aí negociação com outras empresas, para justamente ser embaixador da marca. Então, hoje me alegra aí fazer parte da Volvo, da Adidas, da Mackenzie, da Ottobock. Então, são empresas que continuam comigo ainda, onde a gente pode estar desenvolvendo um belo trabalho conjunto, e eu agradeço muito a eles por acreditarem no projeto que tenho apresentado para eles, e isso é uma das coisas. Também tenho os investimentos com a minha esposa, né? A gente, digamos, empreendedores, então a gente já também tem aí outras durante a minha vida de atleta que a gente acaba cuidando junto hoje. E você quer falar um pouquinho desses projetos também que você desenvolve com sua esposa? Se quiser, fica à vontade. Vamos fazer uma propaganda já, então, já que permitiu. Lojas de sapato feminino. A gente tem lojas aí de sapato feminino. Então, a mulherada de plantão aí, se quiser, nos procure nas redes sociais. Camerelli é o nome da loja. E a gente também tem loja de roupas, tanto para crianças, masculina, feminino, então, de todos os gostos. Maravilha, Daniel. Daniel, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito agradável, bom demais conversar com você. E eu queria, assim, para encerrar, né, aquela coisa assim, bem clichê, você deixasse aí uma mensagem de otimismo, né, de uma mensagem de otimismo para a galera, mas antes da mensagem de otimismo, que você falasse assim das suas expectativas quanto ao paradesporto brasileiro, agora para os próximos jogos, o que é que você espera. Certamente nós vamos estar com você aí, você certamente em algum canal de TV
comentando natação, eu acredito que isso vai acontecer, né? Nós temos tido uma cobertura muito boa da mídia, né? Nos últimos anos, né? Acho que isso começa lá em 2008, da grande mídia interessada no desporto paralímpico. Então, eu queria que você falasse um pouco da expectativa que você tem do Brasil no quantitativo de alcance de medalhas para os próximos Jogos Paralímpicos e deixasse também uma mensagem para os nossos seguidores das redes sociais e as pessoas que acompanham o nosso podcast. Bom, as expectativas são das melhores. Digo isso pelo que a gente viu em Tóquio, o que aconteceu em Tóquio. Não só falando da natação, mas um conjunto, eu digo assim que o conjunto da obra foi, eu não tenho dúvida que Paris, Los Angeles e seguindo essa história em Paralimpíadas, o Brasil vai cada dia mais se consolidar entre as potências mundial, como já é, o Brasil já é, e é fato isso hoje, e vai continuar sendo, porque a gente tem grandes nomes surgindo. Vou puxar um pouco de sardinha para a natação, grandes nomes como Gabrielzinho, Gabriel Bandeira, Carol, Cecília, Thalisson, Wendel, e aí eu vou parar de citar os nomes porque posso esquecer de alguém, mas que realmente foi algo que a gente viu o crescimento do movimento paralímpico, da natação paralímpica, o quanto vem evoluindo. Eu também posso dizer que me aposentei mais tranquilo, saber que a história vai ter continuidade. A gente não vai ter uma lacuna, a gente não vai ter um buraco aí, e sim vai dar continuidade com esses grandes nomes que estão vindo. E por isso que a expectativa é muito alta do que a gente pode esperar na natação, mas também pode esperar do Brasil como um todo, para os próximos jogos, para as próximas competições. E isso é muito bacana, é muito importante da gente estar aqui. E sim, se posso deixar uma mensagem para os seguidores, é que, primeiramente, agradecendo o carinho que venho recebendo, que sempre recebi, fico muito feliz com isso. Isso sempre me deixou muito alegre, me deu uma motivação extra para que eu sempre pudesse treinar, me dedicar e representar o nosso país. Sempre foi uma grande honra para mim representar o país nas competições internacionais. E aqui fica uma mensagem de que nós colocamos limite de realização e capacitação na nossa vida. Como eu já falei aqui, eu acredito que os nossos sonhos somos nós que construímos, e para que ele se realize, você precisa acreditar que é possível. Então, eu sempre batalhei isso, sempre fui em busca dos sonhos, dos objetivos, para que você realize ele. Você precisa acreditar nos seus objetivos e realize grandes coisas, grandes feitos. E aqui fica a minha gratidão por vocês, por poder participar aqui com vocês, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Maravilha, nós queremos agradecer imensamente ao Daniel Dias de participar conosco desse podcast. Você gostou desse assunto? Você pode continuar o debate contribuindo aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Grande abraço e até o próximo episódio.